Pessoal, estamos aqui para mais uma aula de gramática e hoje a gente vai falar sobre colocação pronominal. Vamos lá? Colocação pronominal nada mais é do que a gente entender qual a posição que o pronome oblíquo átono vai assumir ali próximo ao verbo. A gente relembrar, pronomes átomos são aqueles que usamos e que ele vai identificar, né, o sujeito de certa forma ou o complemento verbal, ok? Então são eles: o me, te, lhe, se, nos, vos, o, as, lhes, se, tá? E a gente tem que entender que quando a gente fala em colocação pronominal, a gente está buscando uma posição exata para que esses pronomes fiquem. Primeiramente, os nomes são meio estranhos, mas eles nos ajudam um pouco, porque na própria conceituação, eles nos dão indício onde esse pronome pode ser colocado, tá? Vamos começar pela próclise. Como já se diz, pró significa antes, né? Antecipadamente. Então, quando trabalhamos próclise, o pronome virá antes do verbo. Como no exemplo, não me fale de amor, tá? Temos aqui o pronome oblíquo me e o verbo falar. Mas há também a mesóclise, né? O nome é feio, mas ela também nos dá uma dica. Quando eu falo em meso, eu estou falando em meio e metade, tá? Então, o pronome ele vai ser inserido no meio do verbo. Quando eu digo, por exemplo, falar-me-ia de amor. A mesóclise, às vezes, ela causa um pouquinho de estranhamento e algumas pessoas têm certa dificuldade de trabalhá-la. Mas mais adiante a gente vai explicar melhor e aí vocês vão perceber que não é tão difícil assim. Quando falamos em ênclise, né, já vimos que próclise tem a ver com, né, pró, antecipado. Então, obviamente, esse pronome virá antes do verbo. Meso quer dizer no meio, inserido. Então, o pronome virá no meio do verbo. Ênclise, então, só pode ser depois. O pronome oblíquo, ele virá depois do verbo. Vejamos como fica no exemplo. Ela falou-me de amor, ok? A gente vai ver agora cada uma desses subgrupos, né, da colocação pronominal, para a gente entender melhor e a gente não ter mais nenhum tipo de dúvida. Vamos lá. Quando usar a próclise? Primeiramente, é preciso entender que a próclise, ela só vai acontecer em presença de termos atrativos. O que são esses termos atrativos? Vamos ver quais são eles. Primeiramente, quando o verbo estiver antecipado por orações ou palavras negativas, né? Que são são elas: o não, o ninguém, o nunca, o jamais. Toda vez que eu tiver uma dessas palavras antes do meu verbo, essas palavras vão atrair o pronome para perto delas. Então, como é que vai ficar? Vejamos. Não me fale de amor. O pronome ele vem antes do verbo, porque a palavra não o atraiu. A palavra não é uma palavra negativa. Também o outro exemplo, nunca me falaram de amor. Nunca também é uma palavra negativa, né? Então atraiu aí o pronome oblíquo. Ninguém me falou de amor. Ou ninguém lhe falou de amor. Também dá no mesmo. O ninguém também é uma palavra negativa, vai atrair o pronome oblíquo para perto, portanto, ele virá antes do verbo, ok? Agora, existem outros termos atrativos, como, por exemplo, os advérbios e as locuções adverbiais, tá? Com exceção de quando esses advérbios, eles vierem separados por vírgula. Mas a gente vai ver um exemplo também para entendermos melhor. Quando eu digo ontem, ela me falou de amor, ou ontem me falou de amor, tá? Eu entendo que o ontem é um advérbio de tempo. Então, ele também vai atrair o pronome. Então, o pronome também virá antes do verbo. Agora, quando eu digo ontem, vírgula,
ela falou-me de amor. Aí você vai falar assim, mas professora, aí não houve próclise, porque o pronome não veio antes do verbo. Porque, como eu disse, há essa exceção. Para tudo ficar bonito, tem que sempre ter uma exceçãozinha, né? Quando esse advérbio vier com vírgula, virgulado, então eu não posso usar a próclise. O meu pronome vai ter que vir depois do verbo. Então aí eu terei a ênclise, tá? Mas só quando o meu advérbio, a minha locução adverbial vier virgulada, ou seja, vier com vírgula ou entre vírgulas, ok? Também as orações interrogativas e exclamativas serão também termos atrativos. Quando eu digo, por que você me ama tanto? Estou fazendo uma pergunta. Então, também aqui haverá próclise, ou seja, o meu pronome oblíquo virá antes do verbo. A mesma coisa. Quem lhe deu esse anel? Também ocorrerá próclise porque eu estou diante de uma oração interrogativa. Agora, também diante de orações subordinativas, tá? O que são orações subordinativas? São aquelas orações que dependem uma das outras, né? A oração, a segunda oração sempre vai depender da primeira, tida ali como oração principal, né? E essas orações, elas sempre trabalham conectivos, né? Conjunções, tá? Então, mas é importante que saibamos que elas são subordinativas porque uma oração depende da outra. Geralmente, a segunda oração depende da primeira. Quando eu disse aqui, conforme me falou do seu amor, partiu, tá? Então, aqui eu tenho duas orações aí, mas você vai me falar assim, poxa, prof, aqui tem duas orações? Sim, por quê? Lembra que eu falei, para que a gente perceba quantas orações existem, é preciso que a gente verifique quantos verbos estão nessa oração, ou nessas orações, ou nessa frase. Aqui no caso há dois verbos, há o verbo falar e o verbo partir. Ainda que o verbo partir esteja sozinho lá, é uma oração. Então eu tenho aqui duas orações. A oração principal, que é conforme me falou do seu amor, partiu. Então a gente subentende que alguém aqui partiu. Então é uma oração, tá? Então, como eu tenho aqui uma oração subordinativa, a segunda depende da primeira, porque simplesmente eu falar assim, partiu, fica meio sem sentido, né? Agora, se eu disser assim, conforme me falou do seu amor, ou me falou do seu amor, depois partiu. Então, a gente entende que a segunda oração depende da primeira, para fazer sentido. Então, aqui eu também terei próclise. Colocarei o meu pronome oblíquo antes do meu verbo. E também, quando eu tiver pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos. Vamos lembrar um pouquinho. Pronomes relativos. Que, qual, cujo, o qual, os quais. Indefinidos. Alguém, ninguém. Demonstrativos, né? Este, isto, aquele, aquela. Tudo bem? Então, vejamos um exemplo. Quando eu digo, foi ele que me falou do seu amor, eu tenho aqui um pronome relativo, pronome que, tá? Então, existe o pronome que na frase que atrai ali o pronome oblíquo átono para ele. Então, esse pronome virá também antes do verbo. Alguém me falou de amor. Pronome indefinido, o alguém é um pronome indefinido. Vai atrair também o pronome oblíquo átono, então ele virá antes do verbo. A mesma coisa vai acontecer com este, com o pronome demonstrativo. Também palavra atrativa vai atrair o oblíquo átono para si, tá? E ele então virá antes do verbo. Tudo bem? Agora, vamos ver quando usar a mesóclise. Primeiramente, a gente tem que entender que a mesóclise ela só é trabalhada no tempo futuro, tá? Somente quando eu estiver diante de um verbo no futuro é que eu vou usar a mesóclise. Então, aí já fica fácil. Primeiramente, a gente vai trabalhar com o futuro do presente do indicativo.
contar-lhe-á um segredo, tá? O verbo no futuro do presente será contará. Só que como eu estou trabalhando o meu pronome vai ter que ficar no meio do verbo, então eu vou ter que fazer cortes, né? Para que o meu pronome caiba aí, tá? Então, às vezes, algumas pessoas têm certa dificuldade, né? Então, o verbo seria o verbo contar, no futuro do presente do indicativo seria contará. Então, eu vou fazer um corte, vou colocar o verbo no sentido infinitivo dele, né? Contar seria o infinitivo, e vou inserir o pronome entre ele e a desinência, ou seja, o final, né, do verbo que indica ali em qual tempo ele está. Tudo bem? E também eu vou trabalhar a mesóclise quando eu estiver diante de um verbo no futuro do pretérito, tá? Que vai indicar uma ação que poderia ter acontecido. Então, vejamos. Contar-lhe-ei, né? Ou contar-lhe-ia, desculpe. Contar-lhe-ia um segredo, tá? Então, eu vou pegar o verbo contaria, vou deixar a sua forma nominal do infinitivo, contar, aí eu vou inserir o pronome e depois vou colocar o final, a desinência, que indica em qual tempo ele foi conjugado. Tudo bem? Então ficará, contar-lhe-ia um segredo. Agora, para complicar um pouquinho, né? Para agilizar um pouquinho a coisa, existe aqui também uma pequena exceção, tá? Quando houver palavras atrativas, aquelas que a gente viu, palavra negativa, né? Os advérbios, quando não estiver com vírgula, os pronomes relativos, indefinidos, demonstrativos e as orações subordinativas, diante de um verbo, ainda que ele esteja no futuro do presente ou no futuro do pretérito, essas palavras danadinhas também vão atrair o pronome oblíquo para elas. Portanto, eu não vou poder trabalhar a mesóclise se elas estiverem presentes. Eu vou também trabalhar, né, a próclise, ok? Vamos ver aqui o exemplo. Agora me amará sempre. Porque o agora é uma palavra atrativa, então atraiu o pronome oblíquo para si e eu não pude aqui fazer a mesóclise. Então ficou, agora me amará sempre. Ou então, já no futuro do pretérito, ficará, não me amaria sempre. Porque o não, né, é a palavra atrativa. Tudo bem? Deu para perceberem? Então, é só quando eu tiver palavras atrativas diante do verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito, eu não vou trabalhar a mesóclise, aí eu vou trabalhar a próclise, o pronome antes do verbo. Agora vamos ver como que se trabalha a ênclise, tá? Primeiramente, a ênclise ela é trabalhada quando o meu verbo está no imperativo afirmativo, né? É aquele verbo que indica a ordem, né? Então, vejamos. Exemplo, ordenou, ama-me. Aqui há um verbo imperativo, ama-me, né? Então, o meu pronome veio, depois dele eu trabalhei aqui a ênclise. Também vai haver ênclise, verbo depois, pronome depois do verbo, quando eu estiver trabalhando o infinitivo impessoal. Vamos lembrar lá, verbo infinitivo, né? É aquele verbo, é uma forma nominal verbal quando eu trabalho o verbo sem nenhuma desinência. Então, eu vou trabalhar o verbo sempre com a terminação R, tá? Cantar, falar, correr, fugir, tá? Então, esse é o meu infinitivo impessoal. E ele é impessoal porque ele não flexiona e ele não tem, né, nenhum sujeito, tá? Ele não indica nenhum sujeito e também não vai flexionar. Então, quando eu estiver diante do infinitivo impessoal, também eu vou usar o meu pronome depois do verbo. Exemplo, era fácil amar-me.
Eu também vou usar o meu pronome depois do verbo, a minha ênclise, quando o verbo iniciar uma frase. Amava-me com ardor, tá? Então, toda vez que um verbo iniciar uma frase, eu vou trabalhar a ênclise. Não posso trabalhar a próclise, colocar ali o pronome oblíquo antes do verbo, se é o verbo que está iniciando essa frase. Também eu vou usar o meu pronome após o verbo quando eu estiver diante de um gerúndio. Gerúndio também é uma forma nominal do verbo, né? Geralmente tem a terminação ND, né? Falando, cantando, andando, tá? Então, toda vez que eu tiver o meu verbo no gerúndio, eu vou trabalhar a ênclise, pronome oblíquo átono, depois do verbo. Seguia amando-me. Ok. Agora há uma dica aqui, né? Uma advertência para que vocês prestem atenção, tá? Lembrando que quando eu estiver trabalhando uma oração subordinada ou subordinativa, separada por vírgula, e a segunda oração, né, começar por verbo, eu também vou trabalhar a ênclise. Lembra que uma oração subordinativa também é um termo atrativo? Que a gente viu, e aí, no caso, aconteceria uma próclise. Agora, não. Porque quando eu tiver essas duas orações e a segunda oração começar por um verbo, tá? Então, se aplica essa mesma regra, tá? O verbo está iniciando uma frase. Aí, no caso, eu também vou usar a ênclise, tá? No exemplo aqui, ganhando na loteria, mudo-me, né? Aqui a mesma coisa, é uma oração subordinativa. Tipo, se eu ganhar na loteria, mudo-me. Então, a segunda oração começa com o verbo. Eu coloquei aqui, então, o meu pronome após o verbo, seguindo a regra aqui da ênclise, que toda frase iniciada por verbo terá que ter o pronome oblíquo átono ao final dele. Tudo bem? Agora a gente vai ver uma coisa também que tem sido uma pedra no sapato dos estudantes, que são os verbos impessoais. Primeiramente, vamos entender por que eles são impessoais. Eles são impessoais porque eles não se ligam a nenhum sujeito, tá? Eles vão pertencer à categoria dos verbos defectivos. O que são verbos defectivos? Que esse nome, né, é bem estranho. Verbos defectivos são aqueles que não têm conjugação em todas as pessoas, tá? E não flexionam também. E os verbos impessoais, eles estão inseridos nessa categoria. Eles não têm sujeito, né? Vão apenas apresentar a terceira pessoa e do singular. E eles vão indicar ou fenômenos naturais ou tempo decorrido. Vejamos quais são esses verbos. Quando eu tenho o verbo chover, nevar, escurecer, anoitecer, entre outros, coloquei aqui os mais conhecidos e os mais usados, eu vou ter aqui fenômenos naturais. Esses verbos, eles estão indicando fenômenos da natureza. Então, eles são impessoais. Ou quando eu tenho esse daqui, principalmente o verbo haver, é campeão de dúvidas. O verbo haver com sentido de existir, e o verbo fazer com sentido de tempo decorrido também são impessoais, porque eles indicam tempo decorrido. Ok? Então, tenham em mente isso, principalmente o verbo haver. Ele não vai flexionar, nem em pessoa, nem em número, tá? Apenas a pessoa que é considerada nos impessoais é a terceira pessoa do singular. Esses verbos não são conjugados, tá? Nesse caso aqui, no plural, não flexionam em número, ok? Outra pedra no sapato aqui são as vozes do verbo, ou vozes verbais. Que vozes são essas? Não são aquelas vozes que estão na cabeça do verbo, não são aquelas vozes que eles vão, de repente, soltar, cantar alguma música, não vão participar do The Voice, tá? Essas vozes, elas indicam, né, que tipo de ação o sujeito está praticando, por conta das vozes desse verbo. Vejamos então,
Quando eu falo em voz ativa, eu vou ter um sujeito que pratica a ação. Então, ele será um sujeito agente, tá? Então, quando eu digo, João vendeu a casa, né? O João tá aqui, bonitão, explícito, vendeu a casa. Quem praticou a ação? Foi João, porque foi ele que vendeu a casa. Então, ele é um sujeito agente, tá? Então, eu tenho um sujeito agente, João, um verbo, né, que é vender, e um complemento verbal, que nesse caso aqui é um objeto direto. Porque quando eu pergunto, João vendeu o quê? João vendeu a casa. Então, eu tenho aqui um objeto direto, tá? Então, aqui eu tenho uma voz ativa. Pensem sempre que a voz ativa, a frase estará sempre na sua ordem direta, tá? Ali bonitinho, com o sujeito, com o verbo e com o complemento. Agora, muda um pouco de figura quando eu estiver trabalhando a voz passiva. Na voz passiva, o sujeito é quem vai receber a ação. Estranho, né, profa? O sujeito ele vai receber a ação. Portanto, ele será um sujeito paciente. E esse tipo de voz, essa voz passiva, ela pode ser trabalhada de duas formas. Pode-se trabalhar a voz passiva analítica, e a gente tem que levar em consideração que toda vez que eu estiver trabalhando a voz passiva analítica, eu vou ter que trabalhar com dois verbos, um verbo auxiliar e o outro verbo no particípio. Particípio também é outra forma nominal, né, do verbo, em que geralmente a gente tem aquela terminação, né, ado, ido. Por exemplo, aqui eu tenho aqui o particípio do verbo vender. A casa foi vendida. Então, foi o verbo auxiliar, vendida, meu verbo no particípio, tá? Então, o que eu tenho aqui nessa oração? A gente tem que perceber que aqui houve uma inversão nos termos, né? Porque o João, que era o sujeito, tá lá no fim da frase agora. E a casa, que era o complemento verbal, tá no começo. Por quê? Porque a casa agora passou a ser o sujeito paciente. Porque é a casa que está sofrendo a ação de ser vendida. Tá? Então, a casa aqui ela é vista como um sujeito paciente, porque ela está sofrendo a ação de ser vendida, ela está recebendo essa ação, tá? E o João, ele é o agente da passiva. Ele é o agente que propicia essa ação para o sujeito paciente, ok? Então, eu tenho casa, sujeito paciente, que recebeu a ação, o verbo auxiliar mais o verbo no particípio, e o agente da passiva, aquele que promove, né, essa ação para que o sujeito a receba, tá? Então, se na voz passiva o João era o sujeito e a casa era o objeto direto, aqui inverteu. Na voz passiva analítica, a casa, que era o objeto direto, passou a ser sujeito, e o João, que era sujeito, passou a ser um objeto direto, aqui visto como um agente da passiva. Tudo bem? Teremos também a voz passiva sindética, tá? E uma dica que eu dou para vocês, guardem bem esse Szinho aí, que dá início, né, a palavra sindética, porque toda vez que eu tiver uma voz passiva sindética, eu vou trabalhar o verbo mais a partícula C. Então, gravem esse S aí de sindético com um Czinho, que deve aparecer, tá? E esse C, ele terá a função de partícula apassivadora. Então, eu sempre terei na voz passiva sindética o verbo, tá? Primeiramente, o verbo vai aparecer sem sujeito, sozinho. Aí eu tenho uma partícula apassivadora e o meu sujeito vai ficar lá no fim da frase, como um sujeito paciente, como um sujeito que também está recebendo a ação. Então, vejam aqui, vende-se casa, tá? Então, eu tenho um verbo, a partícula apassivadora ser, e a casa, que é o sujeito paciente que está recebendo a ação de ser vendida. Ok? Tudo bem? Agora, outra coisa que é bom a gente relembrar também, é uma coisa que a gente já viu, né, ao longo da nossa trajetória escolar,
quando a tia lá no Fundamental 1 nos ensinou, né, o que era o sujeito, aquele que pratica a ação dentro de uma frase, dentro de uma oração, né? A gente vai ver agora, vamos relembrar um pouquinho quais tipos de sujeitos existem. O primeiro deles é o sujeito simples, né? É óbvio. É aquele sujeito que aparece explícito, a gente bate o olho na oração, a gente já consegue identificar o sujeito, e obviamente é um sujeito só, porque é um sujeito simples. Quando eu digo José vendeu o antigo carro, a gente já bate o olho e já vê quem praticou, né? A ação foi José. Então, José é o nosso sujeito aqui. Como é um sujeito só, é um sujeito simples. Simples, desculpe. Quando eu falo em sujeito composto, é óbvio, ele vai apresentar, né, mais do que um sujeito. Pode ser dois ou até mais. E também vai estar explícito, aparente na minha frase, na minha oração. Quando eu digo assim, José e Maria compraram um carro novo. Aqui o José já não está mais só, ele já está com Maria. Então, tenho aqui um sujeito composto. Agora, quando eu digo sujeito oculto, tá? Sujeito oculto já vem à memória. Oculto é porque está escondido, né? Então, é isso mesmo. O sujeito oculto, ele não está explícito na oração. Ele está escondido, mas é tipo aquela coisa de se escondeu, deixa o rabinho para fora. A gente consegue inferir a presença desse sujeito. Ainda que ele não esteja escrito, ele não esteja aparente, a gente consegue, por meio da leitura, compreender que ali existe um sujeito, mas que ele só não está explícito. Por exemplo, quando eu digo assim, comprou um carro novo. Quem comprou? Ele? Alguém comprou um carro novo. Então eu sei que existe um sujeito ali. Ele só não está ali identificado e explicitado na oração. Ok? De forma material, ou seja, ele não está materializado na frase. Mas em sentido, eu consigo inferir que ele existe. Teremos também o sujeito determinado, tá? Esse sujeito não é aquele não é aquele porreta não, determinado mesmo. Não, ele é determinado porque ele também vai estar ali presente na oração, tá? Então a gente já sabe que de cara a gente já percebe que ele está ali. Obviamente, então, ele está ali análogo, né, ao sujeito simples, tá? O sujeito determinado, ele vai estar explícito na oração, eu não vou ter nenhum tipo de dificuldade para encontrá-lo. Então, quando eu digo José comprou um carro novo, né, essa frase aqui já me dá indícios na hora de que José é o sujeito. Quando eu tenho um sujeito indeterminado, a coisa já vai mudar de figura, tá? Porque não há nenhuma referência, né, de quem praticou a ação. Eu não vou poder nem sequer inferir, deduzir que haja um sujeito nessa oração. E uma dica, sabe, uma coisa que nos ajuda muito a identificar um sujeito indeterminado é aquela partícula C. Sabe aquela partícula apassivadora lá, que a gente chamava de partícula apassivadora? Aqui, o C, ele terá o nome de índice de indeterminação do sujeito. Toda vez que eu perceber essa partícula aqui depois de um verbo, eu vou saber que essa oração não tem, que o sujeito está indeterminado, que eu não posso precisar, que eu não posso saber ou indicar quem é esse sujeito, porque não há nenhuma referência sobre ele. Quando eu digo aqui, cortou-se a árvore. Cortou a árvore, mas quem? Eu não consigo nem deduzir. Quando eu digo, falou-se mal dos políticos, eu não consigo precisar quem falou mal. Então, por conta dessa partícula, fica fácil, né? Indetermina quem é o sujeito. Então, nesse caso, essa partícula C é um índice de indeterminação do sujeito. E agora teremos também aquele sujeito bonito, que nos causava tanto, né? Nos apoquentava tanto lá quando a gente estava lá no ensino fundamental, quando a tia Cleide, a tia Eunice chegava e falava assim, gente, esse sujeito é inexistente. Só que agora é o mesmo, só que ele mudou de nome. Agora é oração sem sujeito, não é mais sujeito inexistente, tá?
é quando a ação verbal ela não vai ser atribuída a nenhum ser. Então, não existe sujeito nessa oração. E uma dica, esse sujeito, ele está atrelado aos verbos impessoais, aqueles verbos que a gente viu, aqueles verbos que indicam fenômenos naturais, tá? Então, quando eu ver lá um verbo que indica fenômeno natural, essa oração não tem sujeito, não preciso nem pensar muito. Ah, choveu, nevou, alagou. Oração sem sujeito, porque existe ali a presença de verbos impessoais. Certo? Agora vamos para o mais interessante. Vamos lá fazer a nossa questão. Essa questão do vestibular da VUNESP de 2017. Vamos ver o que pede essa questão de número 52. Assinale a alternativa que apresenta um período escrito de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos analisar alternativa por alternativa. Primeiramente, temos aqui, alternativa A. Me disseram que ela viria mais tarde. Prestem atenção. Alternativa B. Ele não irá enganar ela de novo. Alternativa C. Tô com medo do escuro, papai. Alternativa D. Houveram muitas reclamações a respeito da prova. Alternativa E. Faz 2 semanas que ele viajou. Vamos lá. Vamos fazer a análise alternativa por alternativa, para ver qual a que está escrita de acordo com a norma padrão. Me disseram que ele viria mais tarde. Galera, a gente bate o olho aqui, a gente já percebe um erro. A gente acabou de ver isso, a gente acabou de falar sobre isso, né? Que quando uma oração ela inicia com verbo, tem que acontecer ênclise. Eu não posso ter próclise aqui. O meu pronome não pode vir antes do verbo, se esse verbo estiver iniciando a frase. Então, aqui já não dá. O correto aqui seria, disseram-me que ele viria mais tarde. Então, aqui já não está de acordo. A outra alternativa, ele não irá enganar ela de novo. Não fica feio falar isso até, enganar ela? Está errado. Por quê? O certo seria, ele não irá enganá-la de novo. Ah, mas profa, não tem aqui a palavra não é atrativa? É atrativa sim, muito bem observado. Porém, vocês têm que considerar que aqui eu estou diante de uma locução verbal, eu tenho 2 verbos, tá? Então, nesse caso, eu não posso colocar o pronome antes de todos os verbos. Não pode ocorrer próclise aqui, ainda que haja essa palavra atrativa negativa. O certo é, ele não irá enganá-la de novo. Quando eu digo assim, tô com medo do escuro, papai. Se a gente tiver no nosso dia a dia, batendo um papo, não há nenhum tipo de problema usar, né? Essa expressão, tô com medo, tô com medo. Mas em se tratando de norma padrão da língua, está errado. O correto é estou com medo do escuro. Porque a norma padrão, ela não admite colocalismos, ou seja, o nosso falar do dia a dia. Então está errada também a C. Vamos ver a alternativa D. Houveram muitas reclamações a respeito da prova. O verbo haver, que nós vimos também, é um verbo impessoal. E a gente viu que quando ele tem sentido de existir e que ele é impessoal, ele não flexiona, né? Então, aqui também está errado. Não é houveram muitas reclamações. Houve muitas reclamações a respeito da prova. Então, também está errada. Vejamos a alternativa E. Faz 2 semanas que ele viajou. Faz 2 semanas. Verbo fazer, né, indicando o tempo decorrido, também é impessoal, não flexiona. Aqui está correto, porque o verbo fazer não está flexionado, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa E. Vejamos agora uma outra questão. Também do vestibular VUNESP de 2017, a questão 53. No período
O pai lembrou a filha do seu dever. Observa-se uma possível dúvida com relação ao sentido pretendido devido ao uso do artigo o em o pai, pois não se sabe ao certo de qual pai se trata. B, do artigo a com a filha, pois não se sabe ao certo de qual filha se trata. Alternativa C, da preposição de, que atribui indeterminação ao verbo lembrar. Do pronome possessivo seu, que não permite identificar de quem era o dever. E do substantivo dever, pois esse é um termo classificado como um substantivo indefinido. Vamos lá também, pontuar alternativa por alternativa. Quando eu digo o artigo o, porque ele não especifica, não deixa claro de qual pai se trata. Não tem nada a ver. Aqui basta entendermos que existe um pai fazendo uma lembrança. Ok? Então, o artigo não está comprometendo o sentido da oração, o artigo o, tá? Que está ali associado ao substantivo pai. A mesma coisa ocorre com o artigo a, que está ali, né, associado ao substantivo filha. Também não está causando nenhum tipo de dano à compreensão dessa frase. Agora, quando eu digo da preposição de, que atribui indeterminação ao verbo lembrar, nada a ver, né? Também não tem nada a ver. Agora, quando eu digo o pronome possessivo seu, que não permite identificar de quem era o dever. Vamos lá. O pai lembrou a filha do seu dever. O pai lembrou a filha do dever dele, ou o pai lembrou a filha do dever dela? Então, de fato, o pronome possessivo seu, ele está causando um certo dano à compreensão da oração, porque é quando diz o pai lembrou do seu dever. A gente não sabe se é o dever dele ou se é o dever da filha. Então, de fato, é essa alternativa que está causando dano à compreensão, tá, da frase. É importante, né, a gente entender quando existe esse tipo de dano à compreensão, né, do sentido de uma frase, sintaticamente falando, a gente está diante de uma ambiguidade. Vocês já ouviram falar de ambiguidade? Ambiguidade é quando existe ali algum termo, existe algo que dá margem para mais de um sentido. Então não fica claro, né? A pessoa pode ter duas ideias, pode depreender dois sentidos, porque não fica claro ali, dentro da oração. Então, nesse caso, essa questão ela está pedindo para que se identifique uma ambiguidade sintática. Por que sintática? Porque é uma ambiguidade que está dentro de uma frase. Tá? Então, no caso, achando aqui que a nossa alternativa correta é a alternativa D, obviamente a alternativa E está errada, então, né? Não tem nada a ver. O verbo dever, né, é classificado como de fato, aqui o verbo dever, ele está substantivado, né? Ele exerce uma função de substantivo, porém, não é indefinido. Ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para hoje era isso. Na próxima aula, eu vou já falar um pouco sobre os movimentos literários. E para que a gente seja mais dinâmico, eu vou trabalhar os movimentos literários que eu tenho percebido, que são, né, mais correntes, que estão sempre caindo nos últimos vestibulares da VUNESP, e é importante que a gente fale bastante sobre os autores, para que a gente possa, de repente, entender, né, de quais movimentos eles fazem parte, quando alguma obra deles, algum poema, algum trecho de texto da obra desses autores for citada, que a gente consiga, né, localizar em qual movimento literário eles estão inseridos, ok? Então, por hoje era isso. Obrigada pela atenção e até a próxima.